O som agudo do alerta ecoou em meio ao escuro do quarto, cortando o silêncio como um grito no meio da madrugada. O coração dele disparou antes mesmo de abrir os olhos. A tela do celular iluminou o rosto suado. Movimento detectado. Sala de estar. Por um segundo, pensou que era apenas mais um falso alarme, talvez um reflexo, um inseto, qualquer coisa que o tranquilizasse. Mas algo dentro dele sabia que aquela noite não seria como as outras. Com os dedos trêmulos, ele desbloqueou o celular e tocou no vídeo. A câmera mostrava a sala quase às escuras, sombras se movendo perto do sofá. A princípio, era apenas uma figura indistinta, o contorno de alguém familiar. Ele aumentou o brilho da tela, tentando focar, e um arrepio percorreu a espinha quando reconheceu a silhueta. O medo se misturou à incerteza, transformando o ar em algo denso, impossível de respirar direito. A sensação de que algo estava prestes a mudar tomou conta dele. O som de passos ecoou do outro lado da sala, suaves, hesitantes, como se a pessoa tentasse não ser percebida. Por um momento, ele quis acreditar que era ela, sua esposa, apenas indo pegar um copo d'água. Mas por que às 3 da manhã? E por que se mover com tanto cuidado, como quem esconde algo? A imagem tremia levemente por causa da internet, e cada falha de conexão parecia um golpe no peito. Então, a gravação travou por alguns segundos e voltou. Aquela sombra não estava mais sozinha. Um segundo vulto surgira, mais alto, mais próximo. Ele prendeu a respiração, o coração batendo em sincronia com o som abafado de passos. O ecrã piscou, o vídeo encerrou abruptamente. Tudo o que restou foi o seu reflexo na tela escura, olhos arregalados e respiração descompassada. De repente, o quarto parecia pequeno demais, o ar rarefeito demais. Ele se sentou na beira da cama, passando as mãos no rosto, tentando se convencer de que talvez tivesse imaginado. Mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado, profundamente errado. O que eu fiz instalando essa câmera? Murmurou, quase sem voz. Era como se cada decisão tomada até aquele momento tivesse conduzido exatamente para ali, para ver o que não deveria. Essa dúvida o corroía há semanas, mas agora o medo de descobrir a verdade era ainda mais sufocante do que as suspeitas que o haviam feito agir. Alguns dias antes, parecia tudo normal. O sol entrava pela janela, o cheiro de café enchia a cozinha, e ela cantarolava baixinho enquanto arrumava a mesa. Eles riam de piadas antigas, falavam sobre planos simples, viagens que talvez nunca fariam. As manhãs ainda pareciam leves, mas algo no olhar dela já não era o mesmo. Ele notava, mesmo sem querer. As risadas soavam ensaiadas, os abraços vinham com segundos de atraso, e às vezes ela desviava o olhar como quem carrega um segredo que não quer revelar. Ele tentava ignorar. Queria acreditar que era apenas cansaço, rotina, o peso dos dias. Mas a primeira rachadura na confiança apareceu de forma quase imperceptível. Um perfume diferente em uma blusa dela. Um número estranho que ligava à noite e era rapidamente recusado. Mensagens apagadas. A explicação era sempre a mesma. Engano, coincidência, nada demais. Ele sorria, fingia acreditar, mas no fundo algo se remexia, uma inquietação que o acompanhava até o sono. Será que estou ficando paranoico? Pensava enquanto a via dormir tranquilamente ao seu lado. Talvez fosse dele o problema, talvez o medo de perder a pessoa que mais amava o fizesse enxergar monstros onde só havia sombras. Durante o dia, tentava disfarçar. Mantinha a rotina, o trabalho, o bom humor. Mas à noite, quando o silêncio da casa pesava, as dúvidas voltavam. Cada risada dela ao celular se tornava um eco de desconfiança. Cada atraso no trânsito virava um enigma. Ele começou a observar pequenos detalhes, as roupas escolhidas, o brilho difícil de decifrar nos olhos quando voltava para casa. Tentou conversar, mas as palavras travavam antes de sair. No fundo, não queria feri-la com acusações que talvez fossem injustas. Só desejava entender, só desejava a paz. Foi numa dessas noites de insônia que a ideia surgiu. Uma câmera discreta na sala, conectada ao celular. Disse a si mesmo que seria apenas uma maneira de ter certeza, de afastar de vez as dúvidas que o atormentavam. Não queria espioná-la, apenas confirmar que tudo aquilo era apenas imaginação. Afinal, qual mal poderia haver em buscar a verdade? Era isso que dizia para se convencer de que não estava ultrapassando um limite. O problema é que, às vezes, a verdade não quer ser descoberta. Os primeiros dias foram tranquilos. Nada além do comum, ela chegando do trabalho, jantando sozinha quando ele atrasava, assistindo televisão até adormecer. Ele começou até a se sentir culpado por duvidar.
Mas então tudo começou a mudar. Pequenos detalhes no comportamento dela. Desculpas diferentes para chegar tarde. Um olhar distraído que o atravessava sem vê-lo. E naquele exato momento, naquela madrugada silenciosa, o alerta da câmera quebrou as últimas defesas que ele ainda sustentava. O relógio marcava 3:10. Lá fora, o vento balançava as árvores, e o som leve da chuva batendo na janela deixava a cena ainda mais tensa. Ele abriu novamente o aplicativo da câmera, o coração tentando sair pela boca. A tela mostrava agora a sala vazia, como se nada tivesse acontecido. Recuou o vídeo por alguns segundos, respiração suspensa. A mesma imagem, os mesmos movimentos, as mesmas sombras. Mas dessa vez ele percebeu um detalhe que antes havia deixado escapar. A mão da mulher se aproximava do rosto do homem, e então algo brilhou ligeiramente, como se ela segurasse algo. Ele pausou o vídeo, tentou ampliar a imagem, mas o arquivo travou de novo. Uma parte de si queria deletar tudo e fingir que nunca viu. Outra parte implorava por mais provas. Se eu não encarar agora, vou viver torturado pelo que imagino. Levantou-se, andou de um lado para o outro, sem saber o que pensar. O barulho do relógio parecia zombar de sua indecisão. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro dele, o caos tomava forma. Lembrou-se do dia em que ela prometeu nunca esconder nada dele. Era tudo tão diferente naquela época. O amor não tinha rachaduras, e a confiança era algo natural. Agora, cada batida de notificação no celular o fazia pular, como se uma bomba pudesse explodir a qualquer segundo. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando não desabar. Talvez tudo seja um enorme mal-entendido. Talvez. Mas no fundo, ele sabia que a suspeita já era uma ferida. Mesmo que estivesse errado, algo dentro dele já estava quebrado. Não existia mais volta depois da dúvida. Nos dias seguintes, ele tentou agir como se nada tivesse acontecido. A rotina era a mesma, o café pela manhã, a saída apressada para o trabalho, as mensagens rápidas durante o dia perguntando se estava tudo bem. Mas algo havia mudado dentro dele. Cada resposta dela parecia ensaiada, cada sorriso parecia um disfarce para esconder algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. A câmera continuava ali, invisível, registrada apenas na lembrança dele e no conforto incerto de saber que, a qualquer momento, poderia descobrir tudo. O problema é que ele já não sabia se queria descobrir. O medo de ter razão era maior do que o medo de estar enganado. Numa noite de quinta-feira, ela saiu dizendo que encontraria uma amiga de faculdade. Vestiu-se de maneira diferente, o perfume era forte e novo, um que ele nunca tinha sentido antes. Ele sorriu, fingindo naturalidade, desejou que se divertisse, e esperou ouvir o som da porta se fechar. Assim que o fez, o silêncio da casa se tornou ensurdecedor. Pegou o celular, abriu o aplicativo da câmera e fixou o olhar na tela. O relógio marcava 8:42. A sala parecia tranquila. Ele ficou ali, observando, enquanto o tempo passava lentamente. Cada minuto era uma eternidade. Foi tomar um copo d'água, mas o copo ficou esquecido na pia quando o celular vibrou. Movimento detectado. O vídeo mostrava a sala iluminada apenas pelo brilho azul da televisão. Era ela. Voltava antes do horário previsto. O coração dele acelerou sem motivo aparente. Ela parecia inquieta, andava em círculos, olhava para o celular e suspirava. Logo em seguida, sentou-se e fitou o nada. Por longos minutos, ficou imóvel, como se o peso de algo invisível estivesse sobre os ombros. Então, começou a chorar. Ele ficou paralisado. Não esperava ver lágrimas, esperava raiva, culpa ou indiferença, mas não aquilo. Por instinto, quis correr até ela e abraçá-la, mas em vez disso continuou imóvel, observando à distância a mulher que amava, desabar sem que ele entendesse o porquê. Aquela noite o deixou confuso. Havia talvez algo mais complexo do que a simples traição que imaginava. Algo dentro dele dizia que ela também estava perdida em suas próprias angústias. Mesmo assim, a desconfiança persistia. No dia seguinte, tentou conversar, mas ela reagiu com evasivas. Disse que estava apenas cansada, que andava em um período difícil no trabalho, e tentou mudar de assunto. Ele quis acreditar, quis apagar de vez aquela sombra que o acompanhava. Durante alguns dias, conseguiu. Voltaram a sair juntos, sorriram, jantaram fora, como nos velhos tempos. A chama de antes parecia reacender por breves instantes, mas o sentimento de alívio nunca vinha completo. Era como se houvesse uma rachadura invisível entre eles, algo que podia romper a qualquer momento. Foi numa manhã de sábado que o incômodo voltou com força. Ela recebeu uma ligação, olhou para ele rapidamente e foi atender no quarto.
Falava baixo, em tom urgente, mas ainda assim ele conseguiu ouvir fragmentos, palavras soltas, que não faziam sentido algum. Quando saiu, disse que precisava resolver algo, um favor a uma amiga. Ele apenas assentiu. Assim que ela saiu, correu até o celular, abriu o aplicativo novamente e fixou o olhar na tela. A sala estava vazia. Durante horas esperou um novo movimento, mas nada aconteceu. Parecia que o universo queria brincar com sua paciência, testando no limite. Só por volta das 4 da tarde um novo alerta apareceu. Ela voltava para casa, mas não estava sozinha. O vídeo mostrava a parte do corredor quando a porta se abriu. Apenas uma silhueta de homem podia ser vista. Eles entraram, e ela parecia nervosa, olhando para os lados. O homem manteve certa distância, depositou algo sobre a mesa e gesticulou como se explicasse. Não houve toque algum, nenhuma troca de afeto aparente. Ainda assim, para ele, aquilo foi como uma punhalada. Não importa quão inocente fosse, bastava o fato de existir outro homem ali, dentro da casa deles, durante a ausência dele. Os pensamentos se embaralharam, as imagens passaram rápidas pela mente, mentiras, desculpas, segredos. A dor fez o estômago embrulhar. Apagou o vídeo, mas o rosto do estranho ficou gravado na lembrança. Naquela noite, ela chegou sorrindo, disse que estava exausta e foi direto tomar banho. Ele fingiu estar entretido com um jogo na televisão, mas sentia o corpo tremer. Quando ela deitou ao lado, fingindo dormir rapidamente, ele ficou olhando o teto por longos minutos, tentando entender até que ponto ainda era capaz de confiar. Algo se quebrou ali, definitivamente. Não era mais o mesmo homem, e ela, talvez, não fosse mais a mesma mulher. Suspeitar era um vício, e ele já estava viciado. A partir de então, cada dia parecia um teste de resistência. O observador dentro dele nunca se desligava. Mesmo quando tentava, bastava um olhar distraído dela, uma mensagem recebida em silêncio, e a dúvida ressurgia como uma ferida aberta. Às vezes, ele se perguntava se gostaria de ser novamente o homem que não sabia de nada. A ignorância, afinal, era mais leve, mas não havia volta. Toda vez que fechava os olhos, via a cena da gravação, o homem entrando, a tensão no ar, o silêncio cúmplice que nunca soube explicar. Com o tempo, começou a reparar em si mesmo. Estava diferente, mais cansado, mais distante, quase um estranho dentro da própria casa. As risadas com amigos haviam se tornado raras. O trabalho, antes motivo de orgulho, agora era um refúgio para tentar não pensar. Mas o pensamento insistia. Mesmo longe, sentia que algo acontecia. Imaginava-a sorrindo para outro, ou talvez chorando como naquela noite, e se perdia entre pena e raiva. Seu mundo girava em torno de suposições. Certa noite, enquanto olhava o teto, pensou em desligar tudo. A câmera, o aplicativo, as dúvidas. Queria recomeçar. Queria, mas não conseguiu. O celular permanecia ali, silencioso na mesa de cabeceira, como uma tentação constante. Bastava um toque para voltar a sentir aquele misto de medo e curiosidade, aquela adrenalina que o mantinha acordado até tarde. E, de certa forma, aquilo o fazia sentir vivo. A dor era o que restava do amor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ela o convidou para um jantar fora, algo que não faziam há meses. Ele aceitou, desconfiado, mas aceitou. Durante o jantar, ela pareceu mais leve, quase serena. Falou sobre planos, viagens, mencionou o desejo de se reaproximar. Ele ouviu, mas no fundo sentia que havia mais por trás daquele tom calmo. Havia uma confissão escondida nas entrelinhas, talvez uma tentativa de remediar o que tinha acontecido. Na volta para casa, o silêncio no carro dizia mais do que qualquer conversa. Quando estacionaram, ela olhou para ele, hesitou por alguns segundos e disse apenas: "Quero te mostrar uma coisa amanhã." O coração dele acelerou. O que ela planejava mostrar? A voz dela parecia sincera, mas havia algo de enigmático naquela frase. Durante toda a noite ele não conseguiu dormir. A cada som, a cada mínima lembrança, voltava a se perguntar se o que veria no dia seguinte seria a prova de sua culpa ou o início de uma verdade que nunca imaginou. O amanhecer chegou arrastado, e ele esperou o tempo passar contando os minutos. O café esfriou sobre a mesa sem que desse um gole. O relógio marcava 9 quando ela apareceu, serena, segurando uma pequena caixa. Disse apenas que era hora de sair. Ele perguntou para onde estavam indo, e ela respondeu que seria uma surpresa. O trajeto foi silencioso. A cidade parecia alheia à tensão que se instalava entre os dois. Cada semáforo parecia um obstáculo a mais para o que quer que estivesse por vir.
No banco do carro, ele observava o reflexo dela no vidro. O rosto calmo demais, o olhar distante, uma serenidade que só aumentava a desconfiança. Chegaram a uma rua tranquila, e ela estacionou em frente a uma cafeteria que ele não conhecia. Ao entrar, o cheiro forte de café e o silêncio repousado do lugar contrastavam com a inquietação em seu peito. Ela sentou-se à frente dele, abriu a caixa e retirou uma pilha de papéis dobrados. Disse que precisava contar a verdade, mas que não sabia como começar. Por um instante, ele achou que tudo ia se confirmar ali, que finalmente ouviria as palavras que mais temia. O ar parecia mais denso, o som dos passos das pessoas ao redor diminuía, como se o mundo tivesse parado. Ela contou que há meses estava guardando dinheiro escondido, que não queria que ele descobrisse antes da hora. Falou de acordos, ligações e visitas que não podia explicar porque faziam parte de um plano secreto. Ele continuava sem entender. Até que ela revelou que guardava um contrato com o irmão dele. Ambos estavam cuidando de um terreno deixado pelos pais, tentando resolver documentação para lhe entregar de presente, um sonho antigo que ele achava impossível. Ela olhou nos olhos dele, sorrindo tímida, esperando uma reação. Ele não conseguiu dizer nada. Em vez de alívio, sentiu vergonha, uma vertigem amarga. As imagens da câmera voltaram à mente. A sombra do homem que entrará em casa, o objeto sobre a mesa, tudo fazia sentido agora. E com esse sentido veio a culpa esmagadora. Os dias seguintes foram de silêncio. Ela parecia compreender, mas não confrontou. Apenas esperou. Ele tentava agir com naturalidade, mas o peso da própria consciência o esmagava. A câmera continuava ali, mudo lembrete de tudo o que havia feito. Certa noite, deitado ao lado dela, ficou imaginando o que teria acontecido se a verdade não tivesse vindo à tona. Talvez tivesse perdido o amor da vida dele por uma suspeita sem fundamento. O arrependimento vinha em ondas, acompanhado do medo de confessar. Sabia que se contasse, destruiria o que ela tentou reconstruir com tanto esforço. Uma madrugada qualquer, acordou e ficou observando o teto, incapaz de dormir. Levantou devagar para não acordá-la e foi até a sala. Sentou-se diante da câmera, ainda escondida no mesmo lugar. A luz verde piscava lenta, quase zombeteira. Pegou o celular, abriu as gravações e assistiu uma a uma. Cada momento comum ganhou outro significado. Ela sorrindo enquanto cozinhava, arrumando o sofá, suspirando cansada. Tudo parecia simples, banal, humano. Nenhuma mentira, nenhum segredo. Apenas o reflexo de uma mulher tentando fazer com que o amor deles voltasse a existir. A tela se apagou, e ele ficou ali, em silêncio, sentindo as lágrimas caírem. Na manhã seguinte, decidiu apagar tudo. Cada vídeo, cada registro. Não porque queria esconder, mas porque sabia que aquelas imagens não eram mais sobre ela. Eram sobre ele. Apagou uma por uma, e quando terminou, sentiu uma leveza estranha, quase dolorida. Era como se arrancasse uma parte do próprio medo. Quando ela acordou, ele já estava preparando o café. Ela sorriu, e naquele sorriso ele viu algo que há muito tempo não via: confiança. Mas algo dentro dele dizia que nunca conseguiria contar a verdade. E talvez isso fosse justo. Afinal, ela também tivera seus segredos, mesmo que por boas intenções. Ainda assim, o fantasma da culpa o visitava de vez em quando. Quando via casais felizes na rua, lembrava-se de quantas vezes duvidou dela sem motivo. Às vezes, olhava para o sofá e revia mentalmente a noite do alerta, a imagem borrada da gravação. Queria poder apagar também aquelas lembranças, como fizera com os vídeos. Mas o tempo tem seu próprio jeito de curar, e aos poucos, a distância entre o acontecido e o presente começou a crescer. O casamento dele se reconstruiu, mas sobre um solo diferente, menos romântico, mais real. Havia feridas, palavras não ditas, mas também havia cuidado. Certo domingo, enquanto arrumavam o armário, ela tirou de uma gaveta um envelope lacrado. Entregou a ele, dizendo que era a última parte da surpresa. Dentro, havia fotos antigas da infância dele com o irmão, algumas já amareladas. No fundo, um bilhete: a família é o que dá sentido a tudo. Mesmo quando achamos que estamos sozinhos, alguém está lutando por nós em silêncio. Ao ler aquilo, sentiu o peito apertar. Ela o observava com olhos tranquilos, e ele teve vontade de confessar tudo. Quase o fez. Mas as palavras morreram na garganta quando ela o abraçou e sussurrou que agora estava tudo bem. A vida seguiu um ritmo mais calmo. As risadas voltaram a preencher a casa, e junto delas um silêncio mais confortável. Um dia, enquanto fechava as cortinas antes de dormir, olhou para o canto onde a câmera estivera. Sorriu de leve.
Percebera que a confiança não volta de uma vez, ela se reconstrói como quem cola pedaços de vidro, com medo de se cortar, mas com vontade de ver o reflexo inteiro novamente. E naquele momento, o reflexo era o deles, juntos, apesar de tudo o que aconteceu. Mesmo assim, às vezes se perguntava quantas verdades ainda ficavam escondidas atrás de olhares calmos e sorrisos gentis. O ser humano é feito de segredos, pensava, alguns inofensivos, outros perigosos. O importante é escolher o que queremos proteger, o medo ou o amor. Ele havia escolhido, enfim, proteger o amor. Quando deitou ao lado dela naquela noite e sentiu o calor das mãos dela em sua pele, entendeu que a confiança destruída pode ser refeita, mas que ela nunca mais será igual, porque o amor que sobrevive à dúvida passa a viver acompanhado da lembrança constante de quão fácil é perdê-lo. No escuro do quarto, respirou fundo. Cada som, cada gesto, cada detalhe agora tinha outro valor. Já não havia mais necessidade de vigiar, de buscar provas. Ele apenas queria viver, simples, sem câmeras, sem segredos, sem fantasmas. O passado ficaria guardado como uma cicatriz invisível, uma lembrança de que nem sempre precisamos ver para acreditar. O que importa, afinal, é o que escolhemos sentir depois que a verdade vem à tona, e ele havia escolhido continuar. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso com uma tranquilidade quase estranha. As manhãs voltaram a ter cheiro de café e som de passos apressados. Ele voltará a sorrir, mas havia um vazio silencioso entre um riso e outro. Não era apenas arrependimento, era uma espécie de vigilância interna, um lembrete constante de que, mesmo quando tudo parece bem, a confiança é frágil. Não se tratava mais de desconfiar dela. O problema agora era se perdoar. O peso do que tinha feito não o deixava dormir em paz. Mesmo depois de apagar as gravações, o eco daqueles vídeos permanecia vivo dentro dele como um fantasma que não descansava. Certa noite, enquanto ela dormia, ele sentou-se na varanda e ficou observando as luzes da rua. A brisa leve trazia cheiros familiares, sons de uma cidade viva, distante da confusão dentro da sua cabeça. Pensou em como tudo seria diferente se tivesse simplesmente conversado. Se, em vez de vigiar, tivesse confiado. Mas o medo de perder havia sido maior que o amor próprio. De alguma forma, sentia que aquela desconfiança havia destruído uma parte essencial dentro dele, algo impossível de reconstruir completamente. Ainda assim, estava ali, grato por ela continuar ao seu lado, grato por ter uma nova chance, mesmo que silenciosa. Nos dias seguintes, começou a prestar mais atenção nela, mas de outro modo. Reparava em como ela sorria quando falava sobre as plantas da varanda, como arrumava o cabelo distraída, como os olhos brilhavam quando lembrava de algo do passado. Eram detalhes pequenos, invisíveis para quem nunca a perderá. Ele percebia agora. Talvez amar fosse isso, aprender a enxergar o outro de novo, depois de quase deixá-lo escapar. Mesmo assim, o peso da culpa continuava. Queria contar, precisava libertar-se, mas temia que a confissão reabrisse feridas antigas. O silêncio, dessa vez, parecia o caminho menos doloroso. Um dia, enquanto guardava umas caixas no escritório, encontrou o antigo celular que havia usado nas filmagens. A bateria estava descarregada, mas bastou segurar o aparelho nas mãos para sentir o coração acelerar. Aquele objeto era mais do que um pedaço de tecnologia, era um símbolo de tudo que quase destruiu. Ficou olhando para ele por minutos antes de jogar dentro da gaveta novamente. Não tinha coragem de ligá-lo, mas também não conseguia se livrar dele. Talvez porque, de algum modo, ainda precisasse lembrar o que aconteceu para não repetir os mesmos erros. Ela, por outro lado, parecia em paz. Às vezes o observava quieta, como quem percebe algo que não precisa ser dito. Não havia cobrança em seu olhar, apenas uma serenidade que ele não compreendia. Certa manhã, ela lhe entregou um envelope branco. Disse apenas que nele havia algo que talvez o fizesse entender melhor. Dentro, havia uma carta escrita à mão. As primeiras linhas falavam sobre confiança, sobre o medo que ambos sentiram e sobre o quanto é difícil amar alguém que não se abre. Mas, à medida que lia, percebeu que a carta era sobre ela mesma. Ela também havia vivido semanas de insegurança, achando que o via distante, frio, escondendo algo. O amor deles, naquela fase, era como andar em um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia fazer tudo ruir. Ao terminar a leitura, ele compreendeu que ambos haviam se traído de algum modo, não com mentiras, mas com o silêncio. O mesmo silêncio que agora os unia, os protegia e, ao mesmo tempo, os afastava. Guardou a carta sem dizer palavra. Aquela noite foi calma.
Dormiram abraçados, e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu que talvez não precisasse de mais respostas além daquela. Meses depois, a rotina parecia ter encontrado equilíbrio. As conversas voltaram, as risadas se tornaram leves, e os domingos passaram a ser dias de preguiça e cumplicidade. Em meio a essa aparente normalidade, ainda havia momentos em que o passado voltava como um sussurro. Um toque diferente no celular dela, uma mensagem que ficava sem resposta. Ele percebia o próprio reflexo na tela desligada da televisão e lembrava do homem que foi, o homem que duvidava, que vigiava, que tinha medo. E se perguntava se, em algum nível, aquele homem ainda existia dentro dele, apenas adormecido. Mas, dessa vez, quando as sombras vinham, ele respirava fundo e escolhia confiar. Certa tarde, enquanto caminhavam na praça, ela parou diante de uma banca e apontou uma revista sobre relacionamentos. Tinha na capa uma frase que o fez pensar: a confiança nasce do perdão, não da certeza. Ela leu em voz alta, sorriu e perguntou o que ele achava. Ele respondeu que talvez fosse isso mesmo. Nenhum amor sobrevivia baseado em provas, sobrevivia em escolhas. E, naquele momento, percebeu que era exatamente isso que eles vinham fazendo todos os dias, escolhendo-se, apesar de tudo. Mais tarde, em casa, enquanto ela tomava banho, ele se aproximou da mesa e abriu a gaveta onde o antigo celular estava guardado. Pegou o aparelho, respirou fundo e o ligou pela primeira vez em meses. A tela acendeu, fria, trazendo de volta lembranças que pareciam enterradas. Ele apagou os poucos arquivos que ainda restavam, um a um, como se cada exclusão fosse uma libertação. Quando terminou, olhou para o celular por alguns segundos e o deixou cair sobre a mesa. Era o fim de um ciclo. Quando ela saiu do banho, encontrou-o sentado ali, em silêncio. Perguntou se estava tudo bem, e ele apenas assentiu. Disse que estava, finalmente, que algumas coisas precisavam ser deixadas para trás de verdade. Ela sorriu sem insistir. Foi até o sofá e o chamou para se juntar a ela. Ele foi, sentou-se ao lado dela e deitou a cabeça no ombro dela, ouvindo o som suave da respiração. Naquele instante, sentiu uma paz que não lembrava mais como era. A casa parecia viva outra vez, preenchida apenas com o presente. Com o passar das semanas, algo dentro dele começou a mudar. A culpa que antes doía agora se tornava aprendizado. Percebeu que amar não era nunca duvidar, mas aprender a reconstruir o que se quebra, mesmo que leve tempo. O medo deu lugar à serenidade, e a ansiedade transformou-se em gratidão. Ele passou a viver com a certeza de que alguns erros não se apagam, mas podem ensinar o peso do amor verdadeiro. O passado se tornou uma voz distante, e quando ela ria agora, ele não buscava mais sinais ocultos, apenas se deixava envolver por aquele som simples e sincero, como uma promessa. As estações mudaram e com elas o ritmo da vida. O inverno chegou silencioso, trazendo noites longas e frias. A casa parecia mais acolhedora agora, as luzes suaves, o cheiro constante de café e o hábito simples de conversar antes de dormir. Ele percebia como as pequenas coisas ganhavam valor depois do que viveram. Havia uma calma nova no olhar dela, e no dele uma gratidão discreta, quase tímida, como quem finalmente aprende a respirar depois de muito tempo preso dentro do próprio medo. Às vezes, pensava em como a vida poderia ter seguido rumos completamente diferentes se não tivesse descoberto a verdade, se tivesse deixado que suas suposições se tornassem realidade. Agora entendia que a linha entre o amor e a desconfiança é muito fina, e que bastam poucas decisões mal tomadas para cruzá-la sem perceber. Numa noite fria, eles decidiram acender a lareira. O fogo dançava lento, refletindo nos olhos dela. Ele ficou observando em silêncio, até que ela notou e perguntou o que havia. Ele respondeu que nada, apenas gostava de vê-la ali, daquele jeito, sem pressa, sem esconder nada. Ela riu e disse que ele andava sentimental. Ele concordou. Não era mais vergonha admitir o que sentia. Depois de tudo, as palavras voltaram a ter peso, e o silêncio, algum sentido. Ficaram um bom tempo apenas ouvindo o som do fogo. Em algum momento, ela adormeceu encostada nele, e ele percebeu que havia algo profundo no simples ato de estar presente. O amor, depois de tanto medo, ainda resistia. Certa madrugada, acordou com um sonho estranho. Sonhou que abria a porta da sala e via a si mesmo, parado diante da câmera antiga, observando. No sonho, o homem que observava chorava, como se soubesse o que perderia. Ao acordar, ficou um tempo sem se mover. Era apenas um sonho, mas trouxe de volta memórias antigas. Levantou, foi até a cozinha e serviu um copo d'água. No corredor, o reflexo no espelho lhe devolveu um olhar cansado, porém sereno. Pela primeira vez,
Não fugiu do próprio reflexo. Sorriu. Tinha aprendido a conviver com o homem que foi, sem precisar odiá-lo. O erro estava no passado, mas o aprendizado agora o acompanhava. Nos meses seguintes, dedicou-se a recomeçar. Mudou pequenos hábitos, retomou antigos amigos, voltou a tocar violão, um prazer esquecido. Viagens curtas nos fins de semana reforçaram entre eles o vínculo de cumplicidade. Já não havia mais o peso da vigilância, apenas a leveza de viver o agora. Ele aprendeu a escutar. Ela aprendeu a falar sem medo, e juntos aprenderam a deixar o passado onde devia estar. A casa, antes marcada por silêncios pesados, agora era repleta de conversas que duravam horas. Um fim de tarde, quando o sol se escondia atrás dos prédios, ela perguntou se ele voltaria a instalar qualquer tipo de câmera na casa. Ele olhou fixamente para ela e respondeu com um sorriso. Agora não havia mais necessidade. Depois de alguns segundos, completou dizendo que, se um dia precisasse vigiar o amor para mantê-lo, então ele já estaria perdido. Ela sentiu, tocou a mão dele e ficou ali, sem dizer nada. Havia compreensão no gesto. Percebiam que algumas respostas não precisam de palavras, basta o silêncio certo. O tempo seguiu seu curso. Aniversários, jantares em família, lembranças novas se sobrepondo às antigas. A vida pareceu tomar um rumo tranquilo, mas de vez em quando o passado espreitava em pequenos detalhes. Uma senha esquecida, uma caixa antiga achada no armário. Em todas as vezes, ele percebia que já não havia dor, apenas aceitação. O amor havia mudado de forma. Já não era o mesmo amor impulsivo, cheio de certezas e promessas. Era um amor maduro, que conhecia os riscos e ainda assim escolhia ficar. Um amor feito de paciência, reconstruído sobre cacos. Certa tarde, ele caminhava sozinho pela rua quando viu uma loja de eletrônica. Parou diante da vitrine. Havia câmeras novas, modernas, pequenas como moedas. Por um instante, ficou parado, observando. Era estranho pensar que um objeto tão pequeno havia mudado tanto a sua vida. Entrou, apenas por curiosidade. O vendedor perguntou se procurava algo específico, e ele respondeu que não, que só queria ver. Passou os dedos por uma das caixas e sentiu o coração apertar. Sorriu de leve e disse que não precisava mais daquilo. O vendedor, sem entender, respondeu que as câmeras eram excelentes para a segurança. Ele apenas agradeceu e foi embora. Ao sair, respirou fundo e olhou o céu aberto. Sentiu-se leve. Era como se tivesse fechado definitivamente um círculo. Naquela noite, contou tudo para ela. Contou sobre a loja, sobre o pensamento, sobre o que sentiu. Disse que por um momento lembrará de tudo, mas que agora conseguia olhar para trás sem raiva nem culpa. Apenas compreensão. Ela ouviu em silêncio e depois o abraçou. Disse que, no fundo, sempre soube o que ele tinha feito, mas preferiu esperar que ele se perdoasse sozinho. Ele ficou imóvel por alguns segundos, surpreso. Ela continuou, dizendo que o amor verdadeiro não precisa punir, ele apenas escolhe continuar quando o coração entende que o outro se arrependeu. Foi um dos momentos mais silenciosos da vida deles. E, naquele silêncio, tudo se resolveu sem que fosse preciso outra palavra. A partir daquele dia, algo mudou. Ele sentiu que podia respirar sem o peso do passado, sem o medo de ser descoberto. Ela, por sua vez, sabia que ganharam algo mais precioso que a segurança, a transparência. A confiança não voltou como antes, mas voltou diferente, mais profunda. Nas semanas seguintes, reorganizaram o lar, redecoraram a sala, abriram as janelas e deixaram o sol entrar. Era como se cada canto da casa finalmente pudesse ser visto de novo, sem segredos, sem câmeras, sem medo. Alguns meses depois, em um domingo qualquer, ele acordou antes dela. Levantou devagar, foi até a sala e olhou para a janela, onde a manhã entrava preguiçosa. Preparou o café e ficou parado ali, pensando em tudo. O amor dele sobrevivera a um teste brutal. A dúvida, o medo e a culpa haviam deixado cicatrizes invisíveis, mas também lições. Entendeu que a verdade, quando chega, não destrói sozinha. O que destrói é o que fazemos com ela. Pegou uma folha, sentou-se na mesa e começou a escrever. Escreveu sobre o medo, sobre o perdão e sobre o valor de confiar de novo. Quando terminou, deixou o papel ao lado da xícara, como se fosse um bilhete para ele mesmo. Pouco depois, ela acordou e se aproximou. Leu o que ele havia escrito e sorriu. O bilhete dizia que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando chega, nada permanece igual. Ela olhou para ele com ternura e disse que era exatamente isso que os tornava fortes, terem conhecido o fundo da dor e ainda assim terem decidido ficar.
Ele a abraçou e, sem precisar dizer nada mais, entendeu que enfim estavam livres. A dúvida havia morrido. O amor, não.